Você já parou para pensar em quem foram os primeiros responsáveis por preservar ideias, leis e histórias da humanidade? Não. Não eram apenas reis, generais ou filósofos. Eram homens quase invisíveis, mas com um poder gigantesco: os escribas. Entre pergaminhos e tintas, eles deram voz à memória dos povos antigos. Hoje vamos mergulhar em um dia típico da vida de um escriba. Quem eram, como viviam, quais rituais seguiam e o que realmente faziam durante horas e horas diante de uma tábua de escrita ou de um rolo de papiro. Prepare-se. A rotina deles pode ser muito mais fascinante e surpreendente do que você imagina. Muita gente pensa que os escribas eram apenas copistas mecânicos, como máquinas de xerox da antiguidade. Mas esse é um mito. Na verdade, eles eram intelectuais, guardiões de tradições religiosas, políticas e literárias. Muitos interpretavam leis, traduziam textos estrangeiros, ensinavam nas escolas e até aconselhavam governantes. Ser escriba não era apenas escrever. Era ocupar um espaço de prestígio, algo que poderia mudar completamente o destino de uma família humilde. Para entender os escribas, precisamos voltar a diferentes lugares e épocas. No Egito Antigo, eles estavam entre os grupos sociais mais respeitados. Com pincéis de junco e tinta feita de carvão ou óxido de ferro, registravam desde impostos até hinos religiosos para os faraós. Na Mesopotâmia, dominavam a escrita cuneiforme em tabuletas de argila. Sem eles, não teríamos registros de obras como a Epopeia de Gilgamesh. Entre os hebreus, eram conhecidos como soferim. Seu trabalho era copiar meticulosamente a Torá, letra por letra, sem erros. Uma falha podia invalidar todo um rolo sagrado. Na Grécia e Roma, os escribas ajudaram a difundir filosofia, literatura e registros administrativos, que moldaram a civilização ocidental. Ou seja, em várias culturas, ser escriba era ser ponte entre os deuses, o rei e o povo. Um dia típico do escriba. O escriba começava cedo. Antes mesmo do sol nascer, muitos passavam por rituais de purificação, especialmente os religiosos. No Egito, por exemplo, podiam se banhar no Nilo e vestir túnicas de linho limpo, sinal de pureza. Depois, se dirigiam ao local de trabalho, escolas de templos, bibliotecas reais ou salas administrativas. O dia começava com a preparação dos materiais. Afiavam cálamos, pincéis ou canetas de junco. Misturavam pigmentos em pequenas conchas, estendiam papiros ou pegavam tabuletas de argila fresca. Antes de escrever, recitavam orações. Para eles, a escrita não era apenas técnica, era sagrada. A partir do meio-dia, começava a fase mais intensa, a cópia de textos. Se fosse um escriba administrativo, copiava listas de impostos, contratos de terra e registros de comércio. Se fosse religioso, copiava escrituras, hinos e preces. Se fosse literário, preservava histórias, poesias ou mitos antigos. O trabalho exigia concentração absoluta. Imagine copiar centenas de linhas sem errar, com o calor forte, a luz natural entrando pela janela e o risco constante de manchar o papiro. Em escolas de escribas, jovens aprendizes passavam a tarde decorando símbolos, copiando palavras e recebendo correções duras dos mestres. Quando o sol se punha, os escribas mais experientes revisavam o que escreveram. A revisão era tão importante quanto a cópia. Uma letra errada em um texto sagrado, por exemplo, podia ser considerada um insulto a Deus. Muitos também davam aulas à noite, formando novos escribas, filhos de famílias que queriam ascender socialmente. Em algumas culturas, como entre os hebreus, havia ainda a recitação em voz alta. Os escribas liam trechos da Torá para a comunidade, reforçando a memória coletiva. Ao fim do dia, guardavam papiros em estojos de madeira, argila ou couro, conscientes de que estavam preservando o futuro. Dados reais e descobertas arqueológicas. As descobertas arqueológicas dão vida a esses detalhes. No Egito, papiros como o Papiro de Ani, Livro dos Mortos, revelam a precisão dos escribas em temas religiosos. Em Qumran, às margens do Mar Morto, arqueólogos encontraram os famosos manuscritos do Mar Morto.
cópias de textos bíblicos feitas por escribas judeus há mais de 2000 anos. Na Mesopotâmia, milhares de tabuletas de argila com escrita cuneiforme foram descobertas em bibliotecas, como a de Nínive, fundada pelo rei Assurbanipal. Em Pompeia, inscrições nas paredes mostram como os escribas também atuavam em eleições locais, registrando propagandas políticas. Esses achados provam que o trabalho dos escribas não era imaginário ou simbólico. Eles realmente moldaram a história da humanidade. Reflexões sobre cultura, tecnologia e sobrevivência. O papel dos escribas vai além da escrita. Cultura. Eles transmitiram mitos, leis e conhecimentos que permitiram a continuidade das civilizações. Tecnologia. Desenvolveram alfabetos, estilos de escrita e técnicas de conservação de textos. Rituais. Em muitos povos, a escrita era considerada mágica. Escrever um nome era quase dar vida a uma pessoa. Arte. A caligrafia dos escribas influenciou estilos artísticos, como a escrita hierática no Egito ou a caligrafia hebraica. Alimentação e rotina. Apesar do prestígio intelectual, muitos escreviam por longas horas comendo apenas pães, tâmaras e água, em jornadas de disciplina quase monástica. Organização social. O saber dos escribas era tão raro que os protegia. Mesmo em tempos de guerra, conquistadores muitas vezes preservavam escribas para usar sua habilidade administrativa. Podemos dizer que sem eles, a humanidade teria esquecido a si mesma. Agora você já sabe. Entre pergaminhos e tintas, os escribas não apenas copiavam palavras. Eles preservaram culturas inteiras, registraram a fé de seus povos e deram forma à memória da humanidade. Na próxima vez que você abrir um livro, lembre-se, milhares de anos atrás, mãos firmes e dedicadas tornaram isso possível. Se esse mergulho histórico despertou sua curiosidade, não pare aqui. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal, porque temos muitos outros mistérios e histórias fascinantes da antiguidade esperando por você.